Olá, sou Christian Magalhães, especialista em oratória, e eu quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à jornada do infoprodutor na câmera. Eu estou muito feliz de estar aqui ajudando tantos empreendedores digitais a se destravar em frente à câmera para dar um grande salto em seu negócio digital através de vídeos que sejam persuasivos e te façam vender muito mais. Ao longo dessa sequência de vídeos, durante toda essa semana, você vai conseguir se identificar muito com as situações que eu vou exibir aqui e que são comuns e, ao mesmo tempo, extremamente prejudiciais para a sua carreira aqui no digital. São coisas que, às vezes, você nem está percebendo. A gente precisa dar atenção para essas coisas porque elas podem te levar ao fracasso. É extremamente importante que eu te explique que destravar em frente à câmera não é algo necessário só para aquelas pessoas que se consideram tímidos ou inseguros. É para todo mundo. E quando eu falo destravar, significa dar um passo à frente. E isso envolve uma comunicação mais assertiva com técnicas. Pode ser que você já fale com fluidez, mas eu estou aqui para dizer que isso não significa que você está persuadindo quem está do outro lado e nem que esteja conseguindo ser fiel a todo o valor do seu conhecimento. Falar na câmera com fluidez não é sinônimo de resultado. Você precisa falar com assertividade, com clareza, você precisa ser persuasivo. Em seguida, vou mostrar como você pode melhorar isso e quais são os melhores caminhos para você seguir. E se você já está dentro aqui do mundo digital e ainda não conseguiu bons resultados, se você acha que o problema está em você, que você não nasceu para isso, eu vou te mostrar que a oratória e a persuasão não são dons pré-escolhidos. Eu vou te mostrar que qualquer pessoa pode aprimorar isso e cada vez mais aprender todos os recursos, todas as técnicas que estão disponíveis ao seu favor. E eu sei que você pode estar pensando que ainda é um aspirante a infoprodutor, que você está até buscando, mas ainda não começou a empreender de fato. Será que esse é o seu lugar? E a resposta é sim, sem dúvidas. Pensa aqui comigo. Quando você for de fato para campo, você já vai estar preparado, já vai estar vários passos à frente, e isso com certeza vai trazer velocidade e efetividade para que a sua jornada seja bem sucedida, impedindo que você desista no meio do caminho ou que isso faça até mesmo que você não queira mais alcançar esse sucesso. Agora, eu quero muito exibir um pequeno depoimento. Se trata da Tamitiele, uma aluna incrível que inclusive já deu uma aula dentro de um curso meu e que após fazer várias aulas do meu curso e todas as atividades propostas, ela apresentou uma grande evolução em sua maneira de se comunicar e com isso ela já vem colhendo grandes e bons frutos. Eu quero passar para fazer um relato, na verdade, um agradecimento, porque dentro do curso Infoprodutor na Câmera eu consegui trazer a minha essência com muito mais propriedade, né, na criação dos meus conteúdos, nas gravações dos meus vídeos. Sou muito grata ao Christian, porque ele é uma pessoa que consegue fazer com que a gente se sinta muito mais à vontade em ser quem a gente é e ser quem a gente é em frente às câmeras, né? Quando eu procurei o curso foi justamente para isso, sabe? Para que eu me sentisse mais segura, expondo o meu pensamento, expondo a minha visão de mundo, expondo o meu produto também. Então foi de extrema importância eu ter participado do curso Infoprodutor na Câmara. Sou muito grata pela oportunidade. Inclusive foi dentro do Infoprodutor na Câmara que eu dei minha primeira aula e me sinto muito, muito honrada de ter feito parte dessa turma. E eu saí de dentro do Infoprodutor na Câmara pronta para lançar meu próprio produto, então isso para mim foi um grande passo. Então, mais uma vez, eu sou muito grata pela oportunidade de ter tido esse aprendizado e me sentir mais segura na minha evolução profissional, principalmente aqui no Instagram e, enfim, nas redes sociais. Eu gosto desse tipo de depoimento porque ele representa com fidelidade a transformação que eu estou me dispondo a proporcionar a você que escolheu me assistir aqui hoje. Nesse caso específico, é um depoimento que me enche de realização por conta do fato de que ela compartilhou, né, que ela conseguiu lançar o seu próprio infoproduto depois que teve contato com o meu curso. Bom, depois desse depoimento, eu acredito que você está se perguntando, depois disso que eu já compartilhei,
Tá, Christian, mas e quanto a você? Você sempre teve essa facilidade de se comunicar de forma clara? Como é que tudo isso começou? E eu estou aqui para te contar um pouquinho da minha história, de como que eu cheguei até aqui, para vocês entenderem que eu sou o meu próprio exemplo de evolução. Toda a minha trajetória começou em 2013, quando eu entrei na Universidade Federal de Lavras para cursar o curso de Direito, que era algo que sempre me atraiu. Durante a minha graduação, eu tive a incrível oportunidade de realizar um curso de mediação de conflitos judiciais, ministrado pelo Tribunal de Justiça aqui do meu estado, em Minas Gerais, e que basicamente me ensinou uma das coisas mais importantes da minha vida: a focar na solução e não no problema. Me ensinou também o quanto eu sou fascinado por estudar o conflito e que, ainda como professor de oratória, eu posso atuar como um verdadeiro mediador de conflitos internos, o que eu acredito que é algo que me diferencia muito para a entrega dedicada, acolhedora, competente e respeitosa nos meus cursos. Foi aí que eu tive a primeira oportunidade de sair da tendência litigiosa que a sociedade impõe ao direito e de mergulhar em técnicas alternativas de resolução de conflito, que envolvem esse acolhimento e também muita criatividade. Nesse contexto, eu comecei a me interessar cada vez mais pelas técnicas presentes na nossa comunicação interpessoal e eu fui começando a perceber a grande influência que isso gera na vida de pessoas. Perceber também como que uma comunicação assertiva pode vir a se tornar algo valioso tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Eu notei nesse momento o tanto de coisas que eu posso aperfeiçoar ou até mesmo aprender, mesmo eu que me achava o bambambam da comunicação, eu percebi o quanto eu poderia me melhorar e trazer novas perspectivas para a minha atuação. Foi quando eu decidi investir muito tempo em estudos a respeito desse assunto, foi quando eu decidi aprender técnicas de oratória que hoje facilitam muito a minha maneira de me comunicar. E que ao longo do tempo eu percebo que tudo isso está se tornando cada vez internalizado e natural. É cada vez mais simples de fazer. E eu comecei a ouvir nessa época de muitas pessoas, principalmente lá na minha universidade, que eu havia me desenvolvido muito e qualificado demais em relação à minha oratória, que eles diziam que eu estava praticamente irreconhecível. Ouvia que eu cheguei tímido, sem desenvoltura nenhuma nas apresentações e seminários, mas que devido a esse movimento que eu me propus, eu estava saindo de lá um verdadeiro orador. Enquanto isso, ao longo da minha trajetória, eu fui conferindo atenção para questões que antes eram invisíveis para mim. E quando eu me dei conta, eu já estava muito mais preocupado em pensar e contribuir para mudanças que atendam a sociedade como um todo. Um momento muito importante nessa minha história de vida que eu quero comentar, porque eu sei que é algo que contribuiu muito para essa visão social e empática, foi um momento que eu passei uma semana dentro de uma instituição carcerária, dormindo, almoçando, jogando bola, e foi essa a minha primeira oportunidade de levar o que eu sabia de oratória e comunicação interpessoal para outras pessoas. Eu aproveitei essa pesquisa participativa que eu fiz durante a graduação para ensinar oratória. E lá eu conheci muitas pessoas e o mais importante foi que eu me conheci a cada conversa, a cada história que eu contava, a cada história que eu ouvia. Eu tenho muita gratidão por ter tido coragem de viver essa experiência. E foi nessa ocasião que eu percebi o quanto a oratória pode transformar a vida de uma pessoa. Depois dessa experiência, a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas eu digo isso sorrindo porque virou de cabeça para baixo de um jeito muito bom. Aí eu me graduei em Direito e, embora eu gostasse dessa área e inclusive tenha buscado seguir alguns caminhos nela, logo eu percebi que nada disso me brilhava os olhos, tanto quanto eu dando aquelas aulas para os presos daquela instituição. Eu sou grato, todo esse meu aprendizado na universidade me ajuda muito hoje, sem dúvidas foi importante para que eu chegasse até o lugar onde eu estou, mas eu percebi que a cada momento, a cada atividade que eu fazia como advogado, eu notava que aquilo não fazia o meu coração bater tão forte quanto bate aqui agora. O que eu realmente gosto é de ensinar, de estudar oratória.
E aí, naquela época, eu percebi um mundo de coisas novas que eu ia estudando, aprendendo, e eu me fascinava muito e me deixava cada vez mais vontade de aprender, ensinar e circular nesse tipo de ambiente. Já na época, eu participava muito de cursos e palestras sobre diversos assuntos, fui muito ativo durante a minha graduação e eu ia percebendo como que a comunicação daquela pessoa que estava lá em cima do palco, ministrando o curso, a aula ou palestra, poderia impactar muito mais se ela passasse por algum tipo de preparação, se fosse mais clara, mais interessante, mais didática, mais persuasiva, que é uma coisa que a gente não aprende nem na escola nem na faculdade. Eu lembro com muito detalhe de um dia que eu estava lá sentadinho, bonitinho, olhando a palestra e vendo aquela pessoa no palco, eu pensei, um dia eu vou estar ali em cima, ajudando milhares de pessoas que possuem essa mesma dificuldade que ela está vivenciando e que pode evoluir demais com seus trabalhos em aspectos que essa pessoa não faz nem ideia. Então, a partir daquele momento, eu decidi que eu faria uma carreira ajudando pessoas a se desenvolver na oratória, tanto na perspectiva profissional e pessoal, assim como eu vinha fazendo. Foi um momento que eu comecei a divulgar as minhas palestras e logo várias empresas e universidades do Brasil começaram a me procurar para que eu pudesse dar palestra, treinamento, curso de oratória. Foi um momento muito movimentado da minha vida. Eu cheguei a palestrar na Simpla, que é uma empresa de ingressos, na Rock Content, que é uma referência de marketing na América Latina, na Ordem dos Advogados do Brasil e até mesmo em um evento internacional que a Monja Coen também palestrou. Sem falar do meu evento no TED, da minha palestra, né? Foi um tempo em que eu pude impactar mais de 3.000 pessoas para ajudá-las a reconhecer e a entender como aplicar a boa comunicação nas suas vidas. Junto a esse momento, eu comecei também a investir aqui no digital, já que estava sendo a minha principal forma de conseguir os meus trabalhos, de negociar as minhas palestras. E quando eu entrei nesse mundo aqui, eu imaginava que eu só ia ter que fazer pelo celular exatamente o que eu já fazia no palco, com as pessoas, mas logo no início eu pude perceber que não era assim, que falar com a câmera traz outros tipos de dificuldades que não estavam presentes em minha rotina. E que, para ser bem sincero, eu nem fazia ideia de que todo esse cenário envolvia, né? É diferente a caminhada de palco e a caminhada de câmera. E como eu disse quando eu comecei, eu não sabia disso. E eu achava que com os meus estudos sobre comunicação, com a minha experiência de palco, com a minha experiência de teatro, eu conseguiria me sair bem também aqui no online. E eu falo isso com toda clareza, eu não tenho dúvida de que esses conhecimentos prévios me ajudaram e foram essenciais para o meu desenvolvimento por aqui, mas com a mesma clareza eu digo que eles não são suficientes. E eu me vi mais uma vez instigado e fascinado, sempre estudando muito e adorando esse novo meio de comunicação, que logo eu percebi que tem muito mais poder de impacto e de alcance do que qualquer outra coisa que eu já tinha feito. Eu comecei a estudar, então, técnicas essenciais para que eu tivesse sucesso na comunicação através da câmera. Fui entendendo quais as vantagens e as desvantagens que essa coisinha pequena aqui na minha frente pode trazer. No começo, como todo mundo, eu via a câmera como uma inimiga. Isso é completamente normal. Eu achava que era um tipo de sensor que ficava me rastreando e caçando cada um dos meus defeitos e das minhas imperfeições. E foram necessários muitos meses de trabalho para que eu entendesse que ela não é um monstro. Muito pelo contrário. A câmera é o recurso tecnológico capaz de me fazer realizar os meus sonhos e impactar pessoas enquanto eu ganho a vida fazendo o que eu gosto. Como que um negócio desse é um monstro? Nem faz lógica. Sério, no início eu achava que não era nada fácil para mim gravar esses vídeos em que eu conseguisse transmitir a mensagem como eu estou fazendo aqui hoje, sem me incomodar com algum detalhe e que no fundo, hoje eu percebo que são detalhes que não fazem diferença para quem realmente quer me ouvir. Eu tive que aprender sozinho a me desapegar de toda essa vaidade que eu tinha, desde coisas ligadas à minha aparência, ao meu nariz que mexe, à minha barba, até o jeito que eu falo, meu timbre de voz. Eu aprendi também a lidar com o improviso e até mesmo descobri que essa tal da câmera me desperta um lado tímido e vergonhoso que eu não conhecia. Era bizarro. Quando eu estava com a câmera aberta ali na minha frente, ele
saía do buraco para gritar comigo. Mas quando eu estava aqui no digital, que eu fui percebendo que todos esses detalhes e tendo que aprender isso sozinho, eu consegui achar um caminho. E se eu conseguir aprender, bom, eu acho que sim, mas eu tenho certeza que todo dia eu aprendo cada vez mais. Inclusive hoje, com a minha maturidade, eu vejo que o que eu fiz foi muito arriscado e que inclusive eu podia ter perdido a minha carreira tentando dar conta de tudo sozinho. Eu poderia ter desistido pelo caminho, por achar que aquilo não era para mim. Na verdade, eu precisava de um professor que me mostrasse as técnicas e o caminho para seguir nesse mundo tão novo. Mas eu não achei nenhum professor que fosse competente e carismático para me convencer disso. Foi então que eu comecei a investir a minha carreira aqui no digital, perceber que podia ser algo extremamente vantajoso para mim, porque é onde eu consigo juntar a minha vontade de ensinar, a minha vontade de ajudar outras pessoas, à capacidade de expansão que o ambiente online e a internet permite a gente ter. E aí, o que eu havia começado a utilizar apenas para o meu apoio na minha carreira, eu pude descobrir que era um mundo novo que estava começando a ser habitado e que permitia muitas outras possibilidades que eu almejava. Eu percebi que tinha mais pessoas vivenciando todo aquele processo angustiante que eu vivenciei. E aí eu trouxe a minha carreira de palestras presenciais para o mundo online, que foi onde eu consegui repassar todo esse meu conhecimento de uma forma mais simples, mais acessível, mais rápida, mais expansiva. E como eu estava inserido nesse meio, eu mesmo notava a necessidade que eu tinha de melhorar cada vez mais a minha maneira de lidar com a câmera. Eu sempre busquei por técnicas, por habilidades, por experiências para melhorar esse desempenho, para ensinar, para produzir conteúdo, para vender no mercado digital. Gosto de brincar que até curso de palhaçaria eu fiz para entender como lidar com aquele medo e aquela vergonha. Isso me ajudou demais, mas embora eu tivesse bem ensinando oratória para um público mais diversificado, que ia desde jovens universitários até grandes empresas, eu fui percebendo que existia um grupo de pessoas que, assim como eu, haviam se decidido a mergulhar no digital, mas que estavam tendo todo tipo de problemas com a oratória. Eu percebi que tinha gente ficando pelo caminho e tinha gente despertando muito potencial por conta dessas dificuldades que podem ser trabalhadas. Tinham pessoas que percebiam isso claramente, mas tem também aquelas que não faziam ideia do porquê que um negócio que dava certo no presencial não estava se desenvolvendo bem no digital, ou porquê que aquilo que ela estava construindo aqui não perseverava. E foi aí que eu tomei a grande decisão de vir para cá ajudar essas pessoas a entender que o mercado ele é grande, ele possui espaço para todo mundo se dar bem, mas é importante que a gente saiba aprender a lidar com a câmera e com todas as oportunidades que ela pode oferecer. Não adianta saber, tem que transmitir o que você sabe. Isso está muito claro hoje. Se a gente não souber comunicar o nosso conhecimento, é como se ele não existisse. É um baú do tesouro no fundo do mar em que ninguém acessa. E é nesse ponto que eu vejo muita gente cometendo alguns erros que podem custar a carreira dela no digital. Para ilustrar um pouco mais, eu vou trazer um exemplo bem prático para você dar uma olhada. Muito prazer, meu nome é Christian, tenho 24 anos e estou no 9º período do curso de Direito da Universidade Federal de Lavras. Bem, estou bem animado com esse processo seletivo, acredito que seja um grande evento. Estou em vias de concluir meu curso, estou terminando também um curso de mediação judicial. Dá para ver que nessa oportunidade eu não consegui demonstrar com a minha comunicação como eu estava animado em fazer parte daquele momento, como eu estava empolgado e realmente decidido a participar desse processo seletivo. Segundo Albert Mehrabian, um professor emérito de psicologia da Universidade da Califórnia, 55% da comunicação se dá pela comunicação não verbal. Ou seja, através do nosso semblante, através da forma como a gente se coloca com o corpo no vídeo, como a gente gesticula. 38% vem do tom de voz, ou seja, da maneira como a gente entona e cadencia a nossa fala. E aí, através dessa equação, sobra só 7% para a palavra propriamente dita. Só por aí já dava para ver que eu estava fazendo
tudo errado, fora a quantidade de vezes que eu precisei gravar até chegar naquilo ali. Mas, felizmente, essa história mudou e eu quero muito compartilhar, com muita gratidão e honra, esse vídeo que foi gravado no ano passado. Somos todos maiores que os nossos erros. O erro não é uma etiqueta, é apenas luz sobre o que deve mudar. Eu sou professor de oratória e nessa caminhada e pela minha experiência no presídio, eu comecei a fazer algumas associações. Essa experiência consistiu no final da minha graduação em Direito, eu tive a oportunidade de passar uma semana imerso em uma instituição carcerária. Eu dormia, acordava, jogava bola. É notável a diferença, eu superei a timidez, superei a vergonha e entendi o caminho que eu preciso percorrer para ter uma fala persuasiva e carismática que possa transmitir o meu conteúdo de uma maneira infinitamente mais confiante e interessante para quem me escuta. Agora eu vou explicar para vocês qual é o primeiro erro que uma pessoa que entrou para o mundo digital faz ao gravar os vídeos. No início, principalmente, gravar um vídeo de primeira não é uma tarefa fácil, até porque você está nervoso, você está fazendo algo novo, você está inseguro, entre diversos outros fatores. Mas o que você não pode fazer é se acostumar a gravar várias e várias vezes e passar a achar isso comum. Mesmo que você seja novo nisso, ou se já está fazendo isso há algum tempo, é sempre importante que você conheça a maneira certa de se preparar e que você saiba como gravar o seu melhor vídeo sem ficar se apegando a detalhes que, na verdade, não estão transferindo tanto na transmissão da sua mensagem. Assim como foi comigo, eu imagino que seja para você comum ter que gravar um monte de vezes um vídeo, aí você começa a gravar, percebe que seu cabelo não está do jeito que você gosta. Aí você para arrumar ele. Você volta, se posiciona e começa a gravar de novo. E muda um pouquinho as palavras em relação ao que você planejou. E por mais que continue fazendo sentido e que transmita a sua mensagem, como eu disse, você quer gravar de novo porque acha que vai ficar melhor. Aí você recorre lá, pensa, mas lá para a terceira vez que você vai gravar, depois de um tempo que você está tentando, você percebe que a luz na posição que ela está não está tão boa mais. Aí você decide mudar de lugar, mudar algum equipamento, e aí você muda de lugar e começa a gravar de novo. Mas você já mexeu tanto e mudou tanta coisa que você nem lembra mais o que você tinha se proposto a passar naquele vídeo. Isso vai se repetindo 5, 6, 7, mais inúmeras vezes, até que você consegue gravar um vídeo e já por não aguentar mais gravar, você é vencido pelo cansaço e resolve usar ele mesmo. E aí pronto, no final dessa estressante caminhada para gravar um único vídeo, você já está tão estressado, você já não aguenta nem mais olhar a câmera para o celular, isso se você não jogou ele na parede. Aí se você faz isso de manhã para tentar ficar o dia livre, você passa o resto do dia estressado porque você perdeu a manhã toda para gravar um simples vídeo e isso te deixou atrasado, encavalando todas as próximas atividades do dia. Então tá, faz o vídeo à noite. Aí você faz um vídeo no final da tarde, de noitinha, e você fica extremamente estressado, já vem depois de um longo dia de trabalho, ter que ficar repetindo a mesma coisa milhares de vezes, até que você chega em casa de noite, não dá muito papo para a família, ou então não está com nenhuma paciência para brincar ou estudar com seu filho, e por aí vai ficando hobby de lado, atividade física de lado, a gente perde qualidade de vida. Você percebeu o quanto que gravar um vídeo simples se tornou problemático para você? E olha, isso porque é um vídeo curto, de 3 a 15 minutos. Agora pensa quando você for gravar o seu próprio curso online, que cada aula pode ter a duração de mais de 1 hora. O que você vai fazer? Surtar? É por isso, meu girassol, que é muito importante que você se atente para as coisas que realmente são essenciais, que realmente fazem alguma diferença no seu vídeo. Qual é o problema de você errar uma palavra e depois consertar? Eu estou fazendo isso aqui hoje. Você saiu do vídeo por causa disso? Todo mundo erra e um mínimo detalhe não vai fazer com que os outros te julguem melhor ou pior. E além de tudo isso, a parte mais triste é que depois de você passar 2 horas para gravar um vídeo de 10 minutos, a pior parte é você parar para pensar o tanto de coisas que você poderia ter feito nesse mesmo tempo. Você poderia ter gravado mais uns 6 vídeos como esse, você pode atender melhor o seu cliente, você pode fazer uma venda. Além de ler um livro, praticar o esporte que eu tinha falado,
É um monte de coisa. Você está vendo como que isso interfere? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as lives, as transmissões ao vivo que trazem uma conexão profunda com a nossa audiência. A gente que está nesse mundo, a gente sabe a quantidade de oportunidades que fazer uma live pode trazer. A gente se aprofunda com a audiência, ela te permite ter um contato mais direto com seus seguidores, ela te permite entender o que eles pensam, responder ao que eles desejam. É um contato muito mais próximo que humaniza o seu perfil. Além disso, ela permite que você faça live com outro convidado para que juntos vocês possam agregar ainda mais valor e ainda faz com que as pessoas que seguem esse convidado tenham a oportunidade de conhecer o seu trabalho e te seguir, porque elas já admiram aquele cara, provavelmente elas vão te admirar também. É uma importante ferramenta para a gente humanizar toda essa história, porque ela mostra que existe um ser humano do outro lado e deixa também o quão competente você é naquele assunto que você escolheu transmitir. E aí, nessa história de live, nesse momento importante, eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoa. Aquela que acha que precisa se preparar muito para fazer a live, que não pode acontecer nenhum imprevisto, que tem que saber tudo que vai falar na ponta da língua e que por isso fica sempre preparando, adiando, procrastinando, mas nunca realiza a live. E existe também no outro polo o tipo de pessoa que acha que não precisa de nenhum preparo. Basta colocar lá que está ao vivo no Instagram e sair falando tudo que vem na cabeça, de qualquer jeito, sem que faça o menor sentido. E com isso, essa pessoa faz lives bem fracas de conteúdo. Ela queima o filme dela. E agora eu quero perguntar para vocês, desses dois caminhos, qual o melhor para seguir? Nenhum dos dois, né? Eu estou aqui para te dar mais detalhes sobre isso, mas é na próxima aula que eu vou falar o que adianta e o que não adianta. E para trazer para vocês um pouco disso, eu quero dizer que a grande questão é você perceber que o importante é que você se prepare para a live. Definitivamente, eu não recomendo que você vá completamente despreparado, mas também é importante que você tenha consciência da maneira certa de se preparar, um modo que te empodere, que te dê clareza e que imprevistos inevitavelmente vão acontecer. Pode ser que na hora de live dê um branco na sua cabeça, pode ser que a internet caia, pode ser que alguém faça uma pergunta que você não saiba responder e pode ser que a sua garrafa quebre, como aconteceu comigo outro dia, só que você não tem para onde fugir, você tem que aceitar e lidar com a situação. Então é importante que você pratique do jeito certo, que você exercite e treine tudo isso ao entrar em campo para fazer as suas lives, mas sempre com a consciência de que o preparo certo, o preparo estratégico e o preparo ideal pode fazer muita diferença. E pode te fazer também atrair novos públicos, conquistar fidelidade das pessoas que já te acompanham, pode te permitir expor as suas ideias de uma maneira mais profunda e, com toda certeza, é onde eu crio mais conexão com a minha audiência. Uma outra questão em que os infoprodutores falham muito e que interfere diretamente nos resultados do negócio é em relação à confiança, carisma, persuasão e integridade que elas passam em suas falas. Como o Albert Mahaben, que eu já citei aqui hoje, disse no estudo, se você diz que está animado, mas não demonstra isso, não adianta. Se você diz que domina o conteúdo, mas não sabe transmitir de uma maneira didática para que as outras pessoas te entendam e alcancem algum tipo de conquista, vivenciem alguma transformação, todo esse conhecimento ele vai pelo ralo, ele não vai te servir em muita coisa. E por que esses pontos são importantes? Por que eu estou destinando a primeira aula dessa jornada para falar disso? Primeiro, a gente vai falar um pouco de confiança e integridade. A internet hoje é um mundo com muita informação e que muitas vezes a gente leva a ser desconfiado em relação a algumas coisas e a gente tem toda a razão, porque tem muita gente na internet que não está nem aí para a procedência, para a qualidade do conteúdo que vendem, tem gente aí enganando, espalhando fake news, aplicando golpe e mais um monte de doideira que a gente fica assim, meu Deus, eu estou dividindo a internet com essa pessoa, mas você está, e para que uma pessoa hoje possa acreditar naquilo que você fala, possa acreditar na mensagem que transmite, você tem que ser íntegro. Você tem que ser íntegro, porque caso as pessoas descubram a sua mentira, e elas vão descobrir, o seu negócio digital vai estar extremamente comprometido. E além disso,
Você deve transmitir confiança no que você fala e na maneira como você fala. Caso contrário, você vai estar dando margem suficiente para criar uma pulguinha atrás da orelha dessa pessoa e ela vira desconfiar do seu trabalho e aí o caminho é que ela vai esquecer de você. Isso é válido para todo tipo de negócio no digital, mas principalmente para você que se entrega, para você que se compromete em entregar uma transformação grandiosa na vida do seu seguidor, do seu cliente. E a maneira que você fala pode fazer total diferença no futuro do seu negócio. Só que não se esqueça, seja íntegro sempre. Em relação ao outro ponto da persuasão, é isso que vai garantir se a pessoa vai te seguir ou não, vai continuar te seguindo ou não, e principalmente se você vai vender ou não. Chega mais. Provavelmente você já passou por uma situação em que você de fato precisava de um produto ou um serviço, porém você achava que podia comprar em outro momento ou que o preço estava muito caro. E se você teve um contato com o vendedor antes disso, isso quer dizer que o cara, a mulher, não conseguiu te convencer de comprar aquilo, mesmo você sabendo que precisava. Só que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também já passou pela situação de a gente estar num lugar, encontrar alguma coisa que a gente nem sabia que existe ou que a gente precisa, só que a pessoa que vende, ela fala sobre o produto de uma maneira tão confiante, tão íntegra, tão clara, tão persuasiva, que aquilo é essencial para você, que mesmo que não seja uma coisa de relevante necessidade, você adquire por conta dessa comunicação. Esse exemplo é só para te mostrar como que a forma como você vende o seu produto, como que a sua comunicação com o público, ela interfere diretamente no ato da venda, na decisão de compra ou não que o cliente vai tomar. Até mesmo os nossos gestos. E é por isso que aprender a ser persuasivo pode te levar cada vez mais longe, impactar mais e melhor as pessoas que te acompanham e te fazer vender cada vez mais. Um outro erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem é: você é um infoprodutor, mas só posta conteúdos em forma de imagens. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O que eu estou querendo trazer para vocês é que eu quero saber, você posta carrosséis, imagens com conteúdo, o que sim é muito importante, mas se você posta apenas isso, esse recado é para você. Se você não aparece nunca em nenhuma publicação, não faz um vídeo para criar esse tipo de proximidade que eu estou explicando hoje, para criar conexão, eu tenho um recado especial para você. Aliás, eu quero começar fazendo algumas perguntas para que você me responda. Vamos lá. A primeira, você compraria um serviço ou um produto na internet de uma pessoa que você nunca viu na vida e nem sequer você consegue saber se ela realmente existe? Como é que você vai avaliar se a adaptação vai acontecer entre a sua comunicação e a da pessoa, se vocês vão se dar bem, se ela tem um estilo de comunicação que te agrada? Você concorda comigo que é muito mais difícil que isso aconteça? Isso cria muito mais desconfiança, isso cria diversas objeções na hora do cliente optar se vai comprar o seu produto ou o produto da pessoa consistente e presente. E por isso é muito importante que você grave vídeos para o feed, faça stories, lives, utilize o Reels, que é um recurso que está à sua disposição, e todos aqueles que vão alavancar o seu negócio. A outra pergunta que eu tenho para você é: qual é a quantidade de conteúdo e informação que você consegue passar para uma pessoa em um vídeo de 2 minutos? Respondeu? E agora, quanto de informação você consegue transmitir em uma imagem? Eu sei que uma imagem pode valer mais que 1000 palavras, mas o que eu quero trazer é que se você faz vídeos bem feitos, você consegue dizer para a pessoa a sua ideia completa e mostrar como você quer que ela entenda, e não da forma que ela quer olhar para a sua imagem, que ela quer ler o seu texto e entender. É possível a gente fazer esse direcionamento. Com as milhares de possibilidades que a internet nos dá hoje, o nosso feed, a nossa rede social é o portfólio do nosso trabalho, é o nosso cartão de visitas. É lá que você vai mostrar o máximo de conhecimento que você possui, pois as pessoas sempre vão buscar outras possibilidades para comparar o seu trabalho com delas. E como ela não te conhece, você se torna aquilo que você posta. Então, poste vídeos de qualidade. Então, já que fazer vídeos é uma maneira fundamental de você mostrar o seu trabalho e o seu conhecimento para a audiência,
eu quero te lembrar que é muito importante, com toda certeza, que você faça conteúdo de forma visual através de imagens e carrosséis. Eu, inclusive, faço sempre questão de movimentar as minhas redes com eles. Eu aprendi com um amigo chamado Diego a escrever textos persuasivos, textos essencialistas, mas, no meu caso, eu entendo que os vídeos, eles se somam à realidade. Então, se você se considera uma pessoa tímida, se você tem dificuldades com isso, eu quero te dizer, e eu estou aqui agora para garantir que você é capaz. E agora, por último, eu vou falar de um erro que provavelmente cerca de 95% de vocês que são infoprodutores já cometeram, assim como eu, que não sou de ferro, também já cometi, que foi o erro de entrar no mercado digital sem me preparar para o que me aguarda nele, achando que transmitir a minha mensagem para milhares, ou quem sabe milhões de pessoas, seria uma tarefa simples, ou melhor, é simples, mas que seria fácil, que eu daria conta sem preparo. Ou então que gravar um vídeo é super tranquilo. Afinal, eu nunca tinha tido problemas com isso. Mas o que eu não sabia, e talvez você não saiba, é que você não tinha essas dificuldades justamente porque você não tinha essas possibilidades, você não havia tentado. E aí, na hora de você fazer uma preparação para você entrar nesse mercado, eu aposto que as suas preocupações eram, assim como foram as minhas. Preciso de uma câmera ou um celular top de linha para gravar os meus vídeos. Eu prefiro de um microfone desses, ou melhor, eu preciso de um daqueles bem caros. E eu tenho que aprender edição de vídeo, que nem a do fulano, que já está há 8 anos nesse mercado. Eu preciso aprender a mexer nessas plataformas digitais super complexas para criar sites, gerenciar minhas redes. Eu preciso aprender... sei lá, gente, é muita coisa. E eu tenho certeza que nesse momento você se preocupou tanto com esses detalhes que você acabou se esquecendo de preocupar com seu maior ativo, você mesmo. Não lembrou de se perguntar se você já estava preparado para gravar um vídeo de 3 minutos ou uma aula de 1 hora com qualidade, persuasão, clareza, didática. Não lembrou de evitar frustrações por ter dificuldade em algo que para você parecia ser fácil. Não lembrou de aprimorar a sua oratória, já que agora a sua mensagem é espalhada para um número muito maior de pessoas. Não lembrou de se preparar na maneira certa para fazer o vídeo. Não lembrou de se perguntar se você consegue transmitir sua mensagem de maneira tão cristalina quanto você está pensando, de uma maneira que as pessoas possam entender para daí comprar de você. Enfim, se você se esqueceu de pensar como poderia alcançar o sucesso por você mesmo e pensou apenas nas coisas materiais e nas coisas técnicas, eu quero te dizer que, como eu disse, eu já estive no seu lugar e sei que você está pensando. Christian, mas igual você fez, eu também posso aprender tudo isso no campo de batalha. E eu não tiro a sua razão, você pode realmente aprender assim como eu fiz. Mas a grande questão, quem te garante que até que você aprenda, o seu negócio já não tenha se tornado um fracasso e tudo isso tenha virado apenas uma tentativa frustrada que deu errado? Eu estou dizendo isso porque alcançar o sucesso no digital não é tão fácil quanto parece. Mas então, Girassol, nessa aula de hoje eu te mostrei que a gente comete alguns erros no nosso cotidiano como infoprodutor que podem fazer toda a diferença no nosso negócio. Eles podem determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. O mercado digital é muito tentador, principalmente por parecer algo fácil. E eu estou aqui para dizer que não é fácil, mas é simples. E quando a gente entra nesse meio, logo a gente vai perceber que existem caminhos, que existem referências nos assuntos. E eu estou aqui para dizer que você pode conquistar o sucesso merecido que você sonha. Basta que você tenha foco na coisa certa e tudo isso vai fluir de maneira muito mais leve. Eu quero que você entenda de uma vez por todas, a câmera não é um bicho de 7 cabeças que você precisa derrotar. Você tem que entender que ela é um recurso tecnológico que está à sua disposição para aprender a lidar com ela e usar para chegar cada vez mais longe. E agora eu preciso te fazer um convite. Se você quer dar o seu primeiro passo para melhorar cada vez mais a sua relação com a câmera, eu vou te desafiar, eu quero te fazer um convite para entrar na nossa comunidade. Inclusive, quem ainda não entrou, corre para entrar, que tem muita coisa rolando lá
de forma exclusiva. E presta atenção, antes de falar do desafio, eu quero dizer que aulas expositivas, elas se tratam de um remo. E que, inclusive, esse é o único remo que eu posso te dar. O remo da informação, do conhecimento. O outro remo você tem de tirar dentro do seu próprio barco, que é o remo da prática, o remo da aplicação. Só remando com os dois remos é que o seu barco vai para frente. Do contrário, você vai continuar remando em círculos. Então, agora que eu já te mostrei a importância da prática, vamos para esse convite que eu quero te fazer com todo acolhimento e carinho. Cada um de vocês vai gravar um vídeo de no máximo 30 segundos se apresentando e falando de forma objetiva o que você achou dessa nossa primeira aula. E assim que você publicar ele na comunidade, eu vou olhar cada um desses vídeos e eu vou deixar um comentário a respeito dele. A intenção é que você grave agora, para que daqui a algum tempo, à medida que você for me acompanhando, a gente possa contrastar e ver a diferença de performance que você apresentou entre os dois. Então vamos lá, no nosso próximo vídeo que vai sair nessa quarta-feira, eu vou te mostrar algumas coisas que você não pode deixar de fazer para conseguir se destravar em frente à câmera e se tornar um empreendedor digital mais completo. E aqui, Girassol, se você gostou desse vídeo, se ele te fez repensar de alguma forma na maneira de trabalhar como empreendedor, como pessoa, ou se você está com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível e o impossível para responder a todo mundo com o mesmo grau de comprometimento e presença. E não se esqueça do nosso desafio na comunidade, ele é o ouro dessa aula. E para você que ficou até o final, eu vou demonstrar mais ou menos como é que se faz. São 30 segundos, você vai pegar o seu celular, se apresentar e você pode dizer o que você mais gostou nessa aula, você pode dizer que está mergulhando no digital. Play. Olá, meu nome é Christian Magalhães, eu estou participando da jornada do Infoprodutor na Câmera e o que eu mais gostei na aula de hoje foi saber que o professor que está lá falando para a gente passou pelos mesmos erros que eu estou passando. Isso me empoderou de alguma forma. E você pode até compartilhar esse vídeo nos seus stories e marcar o diálogo com o Christian para fazer um compromisso público, mostrar para o mundo que você está buscando se desenvolver. Eu conto com a sua participação, quero te lembrar para que você visite todos os canais, está rolando produção de conteúdo em todos eles, mas o mais importante é o Telegram, ele é o canal oficial das nossas conversas aqui na jornada do Infoprodutor na Câmera. Vai lá, se você não está inscrito, se inscreve e continua acompanhando que as aulas vão ser cada vez melhores daqui para frente. Muito obrigado pela sua presença. Eu estava me questionando muito sobre as minhas falhas, sobre as minhas deficiências em relação à oratória. O objetivo, na minha visão, e que foi justamente aquilo que melhor me atendeu, é gerar em cada um de nós uma autoconsciência daquilo que a gente tem de bom, que podemos melhorar, e daquilo que a gente não tem de tão bom e que também podemos melhorar. O curso vale para qualquer pessoa, desde aquela pessoa que já tem uma certa facilidade com oratória, mas quer se aprimorar ainda mais para alcançar ainda mais pessoas, ou seja, para transmitir a sua mensagem a um número ainda maior de pessoas, até aquelas pessoas que têm algum tipo de retração, algum tipo de dificuldade, que é comum a todos nós, certo? Estão procurando um apoio.